Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui. E vamos para uma aula agora bem interessante, falando um pouquinho sobre aquelas relações entre sólidos semelhantes. As relações entre medidas lineares de segundo grau e de terceiro grau. Então, relações entre áreas, volumes e algumas arestas, né, nos sólidos. Então, nós pegamos uma questão aqui, falando assim, da UERJ, ó. Um sólido com a forma de um cone circular reto, construído de material homogêneo, flutua em um líquido, conforme a ilustração abaixo. Se todas as geratrizes desse sólido forem divididas ao meio pelo nível do líquido, a razão entre o volume submerso e o volume do sólido. Então, eu estou fazendo uma relação entre geratrizes e volumes. Então, eu peguei aqui um cone que está seccionado para a gente lembrar essas relações. Quando a gente tem, por exemplo, uma seção paralela à base de um cone, lembra que nós temos aqui, eu posso chamar esse volume de Vzinho e o grandão, que seria tudo, de Vzão. Eu posso chamar esse raio aqui de Rzão, esse raio de Rzinho. Posso chamar essa altura toda aqui de Hzão, posso chamar essa altura aqui de Hzinho. Posso também pegar essa geratriz aqui, que é a pequenininha, chamar de Gzinho e pegar essa geratriz toda e chamar de Gzão, ou G maiúsculo. Então, reparem que eu quero uma relação entre geratrizes, tá? O que a gente aprendeu? Que quando eu relaciono uma medida de volume, que é de terceiro grau, com uma medida de primeiro grau, como a altura, por exemplo, a gente sabe o quê? Que a razão entre os volumes de dois sólidos semelhantes é a razão entre as suas alturas ao cubo. Lembrando que essa medida é uma medida cúbica, então eu preciso elevar o cubo às alturas. E essa relação também vale para as geratrizes, ou seja, a razão entre os volumes do cone maior e do conezinho que está pintado de azul, que é o menor, é a razão entre as geratrizes dos dois, né? Que eu vou chamar de Gzão e Gzinho ao cubo. Beleza? O que a gente sabe nessa questão? Que elas foram divididas ao meio. Então, eu sei que se essa aqui vale x, esse pedaço também vale x. Então, a geratriz zona é 2x. Beleza? Então, primeiro, como a gente vai comparar a relação entre os volumes? A primeira coisa que a gente tem é o quê? Que a razão entre o volume do cone todo e do volume do conezinho que não está submerso é o quê? É Gzão, que seria a geratriz toda, que é 2x, sobre a geratriz pequena, que é esse pedacinho, que é x ao cubo. Posso cortar o x com x e chegamos que a razão entre os volumes é de 2 ao cubo, que é 8. O que eu acabei de descobrir, passando o Vzinho para lá? Que o volume do cone todo é 8 vezes o volume do conezinho que não está submerso. Então, reparem que se o volume do cone grandão é 8 vezes o volume do cone pequenininho, eu tenho uma parte do volume do cone grandão aqui e sobraram para esse pedaço 7 partes, beleza? Porque se tudo vale 8 vezinho, um vezinho está para cima e 7 vezinhos estão para baixo. E qual é a pergunta? A razão entre o volume submerso e o volume do sólido será: o volume submerso é 7V, o volume do sólido todo é 8V. Cortando V com V, nossa razão é de 7 oitavos. Por isso a resposta é a letra D de dado. Ok? Vamos para a questão 2. Questão da ESA. Ó. Um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido. Peguei um exemplo aqui na internet, tá? Esse tanque está completamente cheio com 8 decímetros cúbicos de água e 56 decímetros cúbicos de petróleo. Petróleo e água não se misturam, ficando o petróleo na parte superior. Então, o petróleo está aqui. E a água
está aqui. Beleza? Sabendo que o tanque tem 12 centímetros de profundidade, então ele tem a altura toda 12. Qual é a altura da camada de petróleo? É essa altura aqui que eu vou chamar de X. Se essa altura vale X, eu vou chamar essa altura de 12 menos X. Nós sabemos que o volume de água é 8 e o volume de petróleo é 56. Mais uma vez, temos uma relação entre uma medida de terceiro grau, que é o volume, e uma medida de primeiro grau, que é a altura. Então, a razão entre o volume maior e o volume menor é a razão entre a altura maior e a altura menor. O volume total é 56 mais 8. Não pode esquecer. O volume total é o cone inteiro. O volume do cone pequeno, que é o de baixo, é 8. A altura total é 12 e a altura do conezinho pequeno é 12 menos x. Não pode esquecer que isso tudo está elevado ao cubo. Beleza? Então, chegamos a uma relação aqui. E agora a gente vai trabalhar os cálculos. 56 mais 8, 64 sobre 8. Aqui eu vou ter 12 sobre 12 menos x ao cubo. 64 dividido por 8 dá 8, né? 8 vezes 8, 64. 12 sobre 12 menos x. Agora, se aqui está elevado ao cubo, o contrário de elevar ao cubo é tirar a raiz cúbica. Quem é a raiz cúbica de 8? É 2. Então, temos que 2 é igual a 12 sobre 12 menos x. O que a gente pode fazer agora? Passar esse 12 menos x para lá, multiplicando. Ok? Então, nós teríamos aí 12 vezes 2, 24, menos 2x igual a 12, 24 menos 12 igual a 2x, 24 menos 12, 12 igual a 2x, x é igual a 6. Então, a altura da parte de petróleo é de 6 metros. Ok? Nossa questão 3, mais uma questão da ESA. Ó, um cone reto de altura H, então eu estou pegando ali um cone, chamando a altura dele toda de Hzão, né? E de base B. E então a base, lembrando que é Bzão. É seccionado por um plano paralelo, como está a figura, a base. Consequentemente, o novo cone com a altura Hzão sobre 3. Então, a altura desse cone é 1/3. Qual a razão entre o volume do maior cone, do cone maior, e do cone menor? Então, eu quero saber a razão entre essas alturas, esses volumes. Como é que a gente calcula? A razão entre os volumes, maior e menor, é a razão entre as alturas, maior e menor, ao cubo. Então, a razão entre os volumes, qual é a altura maior? É o próprio Hzão. Qual é a altura do menor? Hzão sobre 3. E aí, o que a gente pode fazer? Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 3 ao cubo. Então, a razão entre os volumes é 27. Ok? Questão bem interessante, né? E bem simples. Bom, e por último, temos uma questão aí interessante que é até aplicada à física, né? Considerando um lustre de formato cônico com altura e raio da base igual a 0,25 metros. Olha, ele fala que a altura e o raio, tá, gente? É 0,25 metros. Então, a altura e o raio. A distância do chão H, que se deve pendurar para obter um lugar iluminado em forma de círculo com área 25π metros quadrados. Caramba, Daniel, eu estou relacionando altura com área. Opa, o que a gente aprendeu? Quando a gente relaciona altura com área, a razão entre as áreas é igual à razão entre as alturas ao quadrado. Lembrando que área é uma grandeza de segundo grau. Bom, como é que a gente calcula a área grandona? A gente já sabe, é 25π. Como é que a gente calcula essa areazinha?
Então, lembrando que essa areazinha é quem? Π vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio aqui? 0,25, né? A gente já falou aí, ele fala na definição. Então, essa areazinha é 0,25 ao quadrado vezes π. Isso vai ser igual à razão entre as alturas. A altura grande, que é a distância que eu quero descobrir, e a altura pequena é 0,25 elevado ao quadrado. Beleza? Então vamos tentar melhorar isso aqui. Como é que vai ficar? Ó? Eu posso cortar o π com π. Vamos ficar com 25 sobre 0,25 ao quadrado igual a h ao quadrado sobre 0,25 ao quadrado. Reparem que eu não fiz essa conta porque eu estou dividindo por 0,25 ao quadrado dos dois lados. O objetivo era cortar mesmo. Ficamos que a altura ao quadrado é 25, consequentemente, a altura é de 5 metros. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. São questões bem interessantes da parte de sólidos semelhantes. Até a próxima!